Olha, tem um objeto no episódio final de Amor na Ilha que carrega mais significado do que qualquer ali diálogo da novela inteira, e eu aposto que isso muda tudo e você não percebeu. E não é o buquê, não é o vestido de noiva, é sim um anel, tá? Um anel que é ali devolvido em vez de ser entregue. Então, quando você entende o que aquela devolução ali significa, claro que o final vai mudando tudo isso. E esse último episódio, ele é além, né? Não é sobre um casamento, é sobre despedidas, né? Mal comunicadas, segredos aí de 19 anos, né? Explodindo na pior hora possível. E uma pergunta que a novela vai jogando ali: até onde vai o direito de viver a própria vida quando isso machuca ali quem ficou? Então fica comigo, porque a gente vai recapitular o final de Amor na Ilha, que está disponível na HBO Max, cena por cena, os comentários do final, achismos, detalhes. Então já deixa o seu like maroto neste canal maravilhoso, deixa o seu se inscreva, quer ser membro, apoiar este canal? Então apoia este canal aqui, recebendo vídeos antes de todo mundo, você apoia esse canal. Então, eu já vou abrir com a minha opinião, com tudo que eu achei desse final. Essa é uma daquelas séries turcas que todo mundo gosta, porque ela é aquela comédia romântica, né? Mas o mais interessante de tudo isso aqui, amigos, é que é uma série emocionante, intensa, e que volta e meia sempre ganha ali o olhar de todo mundo que assina a HBO Max e gosta de assistir essa novela. Então eu não tinha um vídeo de final bem explicado aqui. Eu vou trazer alguns finais de algumas dizes turcas. Falta aqui no canal pra gente comentar nos próximos meses, tá? Agora, esse final, a gente assistiu achando que a história principal era a mudança de Boris e Juni pra Istambul, né? Só que não era. A verdadeira história desse episódio é a Nahir descobrindo o pai e o jeito como que a história costura ali as duas tramas. Então é uma coisa muito inteligente que a novela fez, e eu vou provar isso tudo pra vocês. Agora, vamos situar rapidinho o final, porque o episódio abre ali logo depois do sucesso da Maratona da Ilha, com os terrenos recuperados e todo mundo em clima de vitória. E é exatamente nesse momento de paz que Boris e Juni chegam na casa de Zineide e Laerte com duas notícias: querem casar naquela mesma semana e depois vão embora de vez para Istambul. A reação da Zineide, ela não faz grita, né? Ela não faz nada, não faz cena. Ela pede um copo d'água, e esse detalhe é muito bom, mas ele define o tom do episódio aqui. A dor, ela fica ali, atravessada, né? Enquanto uma família tenta também digerir a partida, a outra tá prestes a implodir por causa do segredo ali de 2 décadas, né? E aqui, o momento, o grande caminho desse episódio, porque Nathan Demiré, o jornalista famoso convidado para cobrir a maratona, é o pai biológico de Nahir, e a Selma escondeu isso de todo mundo por 19 anos, inclusive dele, que nem sabia que tinha uma filha. A Nahir descobre ouvindo a conversa da pior forma possível e solta a frase mais devastadora da novela para a própria mãe: você destrói tudo que você toca. E isso é muito pesado, muito intenso, mas é muito honesto. E aí o momento que para mim, o mais bonito do episódio, e não é nenhuma cena de casamento, mas é a Anaí escondida no quarto ali 8 do hotel, conversando com o Otto, o único com quem ela confia o segredo. Então, 2 jovens falando sobre pais ausentes, sem trilha ali, nada embalando esse momento, mas só a verdade. Então, se esse episódio ele funciona emocionalmente, é por causa dessa cena, né? Não pelo altar, mas porque ele vai construindo, né, o que o final quer dizer de verdade. Que família não é sobre sangue, nem sobre presença, mas sobre escolha, né? E se a gente for reparar a fundo, essa ideia vai ecoar ali em cada história dali pra frente. Então o roteiro plantou ali, colheu ali, em todas as outras, né? Agora, muita gente teorizava que o casal ia desistir da mudança no último segundo, aquele clássico final de novela em que o amor pela terra natal vence, e a própria novela brinca com essa expectativa na despedida, né? Alguém pergunta se é piada, se eles vão mesmo, e eles vão, sem recuo, sem milagre. Uma outra teoria que até circula por aí é que a dona Aline, a avó do Boris, ia boicotar o casamento até o fim. Também não aconteceu, mas o caminho até a reconciliação dela é a subtrama ali, bem construída, porque ela descobre a mudança por acidente durante as compras do enxoval, quando o Claude deixa escapar, né? Então a vingança dela é sim de uma elegância cruel, né? Porque ela prepara o baú do noivado, cumpre todas as obrigações e simplesmente não aparece ali no pedido de mão. Então, sem briga, sem ausência. E eu acho que a ausência nessa novela dói mais que qualquer coisa. Agora,
Me conta se vocês já assistiram o final de Amor na Ilha, que terminou na primeira temporada, foi uma dizer que foi cancelada e não tem continuação, né? Mas quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Agora a gente chega no momento que eu prometi lá quando a gente começou o vídeo, que quando a avó se recusa a participar, o Boris não implora, não faz nenhuma chantagem emocional, ele devolve o anel de família e diz que só vai reencontrá-lo quando a história for escrita. E o que, né, e que ela, a avó, tem uma parte muito importante nessa história, gostando ou não. E se a gente for perceber a genialidade disso, a Aline se esconde atrás ali do discurso, né, de já cumprir minhas obrigações, né, e obrigação é passado, né, então é uma dívida quitada, é uma porta fechada, então o Boris se pega nesse discurso e, claro, vira do avesso, transforma, assim, obrigação em promessa, então o anel deixa de ser uma herança e vira ali o contrato do futuro. E isso sim é uma quebra à resistência dela, o medo real de Aline nunca foi Istambul, era ser esquecida quando os netos nascessem, era ficar sozinha. E ela mesma confessa, não tenho mais ninguém além de vocês. Então quando ela aparece de surpresa, no pedido ali, de mão refeito, dando a bênção formal, esse círculo se fecha. E em Amor na Ilha, esse é o maior de todos, né? Agora, o episódio ainda concentra espaço ali para fechar 3 histórias menores, claro, mas com muito capricho, né? Primeiro, o Elder recém-casado com a Melissa, ele passa o episódio agindo de uma forma suspeita, né? Pede adiamento ao chefe e leva um não, some sem explicar, encomenda móveis misteriosos com o senhor André. A Melissa desconfia do pior e a resposta é a surpresa e mais fofa desse final, né? Porque o lar próprio que ela sonhava, só que tem mais nisso tudo. Esse quase ninguém, esse quase caminho ali que ninguém ligou os pontos, porque o Boris entrega a administração do hotel justamente pro Elder, ou seja, o casal que parte deixa o próprio legado nas mãos do casal que tá começando, uma passagem de bastão, né? Segundo o Kaique e a cartomante, né? A cena né? A lua tá no vazio, né? Oportunidades longe dali. Mas se a gente for reparar que ele revela ao sobrinho, ao sobrinho ali, o Otto, o plano secreto verdadeiro, que é ir atrás do pai do menino para reconciliá-lo com a irmã. E essa informação, ó, é intensa e muda, assim, muito o episódio. Outro terceiro ponto, a briga do episódio, né? Porque o Fábio, vendo a Selma sofrer, chama o Natan para conversar na veterinária. Então, vira briga física com direito, né? Eu vou fazer isso com você, polícia na porta, o Laerte, que além de sogro é o prefeito, precisa intervir. E o desfecho, ele é maduro, né? Os dois fazem as pazes ali mesmo, e o Fábio reconhece em voz alta que a Nair também é filha do Natan, né? O pai de criação, legitimando ali o pai biológico. De novo, família ali como escolha. Agora, uma curiosidade de Amor na Ilha, né? Essa novela turca, que tem essa paisagem muito bonita, né? A noite da rena, em que a noiva recebe cantos tristes até chorar, né? O mel colocado na mão da noiva, o baú de enxoval preparado pela família do noivo, ou seja, o pisão no pé na hora do sim, que na tradição indica que quem vai mandar no casamento, ou seja, tudo isso é a tradição do casamento turco, mantida ali nessa versão. Vale dizer que esse episódio final ele foi até corrido, né? Porque a série foi cancelada, né? A audiência não estava ali na expectativa, e aí eles correram com esse final. Lembrando que na Turquia, gente, lá é outro sistema, eles não gravam as novelas, eles gravam por blocos pequenos. Então, se não deu audiência, eles cancelam. Eles cancelam, eles passam a faca. E é isso que acontece. Então, a gente tem que se habituar. É o modelo deles de fazer e a gente tem que viver a cultura deles de consumir a Gizi turca, né? Agora, uma leitura que eu posso fazer desse final é que eu acho que nenhum desse conflito desse episódio final, ele nasce das decisões em si, né? Ele nasce como elas foram comunicadas, né? A mudança para Istambul magoa porque todo mundo descobre pela fofoca. O Fábio conta pro Cláudio, o Cláudio espalha, a Bianca, a Melissa ficam sabendo por terceiros e decide tratar de com frieza. A avó se fere porque soube por acidente. A Anaís se revolta não porque o pai existe, mas porque esconderam dele, dela. Até o Elder, que quase estraga a própria surpresa pelo silêncio, ou seja, o final de Amor na Ilha, ele é explicado ali numa frase, né? Segredo e silêncio machucam muito, né? E, sem dúvida nenhuma, deixa a história com toda essa intensidade. Agora tem uns detalhes aqui com insights muito bom pra gente comentar. Primeiro, o Natan procura o Fábio em segredo na reta final, pedindo ajuda para participar do futuro da Nair sem que a Selma saiba diretamente. Isso é uma porta. O acordo silencioso entre os dois pais é o combustível ali. Segundo,
a missão do Kaique de trazer o pai do Otto de volta para ele fica completamente em aberto. Então são duas pontas soltas, e eu acho que se essa história, que a gente já viu que não vai ganhar uma sequência, ficou sim com essa ponta solta. Então o final é corajoso, ser completamente uma mudança de clima, né? Bom, lembrando, a gente comentou a versão dublada da HBO Max, e eles ali dublaram os nomes, tá? Pra quem acompanha turco, talvez ali não goste muito. Então eu acompanhei essa versão dublada, então eu não traduzi para os nomes turcos, tá bom? É isso, deixe o seu like se eu gostei por aqui, contem de tudo que vocês acharam, quero saber a opinião de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo no Super Nerd Brasil.